Não. Na época de Moisés, pecado era só o que se podia ver. Agora comigo, pecado é só o que você pensa em fazer. Qual é a referência? Romanos 10, nós lemos Romanos capítulo 10, e agora nós vamos começar o capítulo 10 agora, a partir do versículo de número 5. Vamos ler Romanos capítulo 10, versículo de número 5. Do 5 ao 14, para início. Alguém gostaria de começar a leitura para nós, por favor? Romanos 10, 5 a 14. Pedir alguém para fazer essa leitura, por favor. Quem vai ler? Quem vai ler? A bispa Delma vai ler para nós. Todos Pode ler, por favor. Vamos fazer essa leitura, por favor. Romanos 10, versículo 5. 5 a 14, tá? Tá, ok. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo, querido. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem ainda nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Isso. 14. Pode o 14. Ok. Foi até o 14. Tá. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja, esse é um texto muito emblemático. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. A palavra salvo, salvação, são termos muito conhecidos de todos nós cristãos evangélicos. Todos nós. Todos nós conhecemos esses dois termos. Agora, eu pergunto para o Lucas, o pastor da pós-modernidade. O pastor, amigo do chegadão do amigão do aquele outro lá mais jovem, que é o guru do Luizão, Não, é o outro, agora eu me esqueci. Amigão dele do Lucas. Muito bem. Mas a questão é, salvo do quê? Para quê? Quando? Aqui é que está a questão. Nós usamos muito esse termo para evangelismo, que está correto, não está errado, mas nem sempre a gente sabe o que significa isso. Salvo do quê? Salvo para quê? Quando? O que você pode falar? Quando você prega o evangelho para a pessoa, você fala, olha, a salvação está em Jesus Cristo, você precisa de Jesus para ser salvo. Do que você está falando? Pode dizer. Não tem resposta. Pode responder. Quando você evangeliza dentro dessa perspectiva, o que você está falando? Mudança de vida. Ok, mudança de vida. O que mais? Libertação. Veja, que coisa interessante. A gente pode dar várias respostas.
Mas parece que não está conclusivo. Quando a gente fala, ou quando a Bíblia fala, e quando o apóstolo fala sobre salvação, você observa que ele usa o verbo no futuro. Será salvo tu e tua casa. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Em outras palavras, a salvação não é um evento do tempo presente. A salvação é um evento do tempo futuro. Quando a Bíblia fala que nós seremos salvos, a Bíblia se refere à segunda vinda de Cristo. Aí você fala, não, pastor, mas eu sou salvo. Bom, você está com a salvação garantida pela graça, através da fé em Jesus, mas ela só se realizará em você quando Jesus voltar. É a plenitude. Porque às vezes nós usamos alguns termos no presente, quando na verdade são termos que só se realizará. Um exemplo que eu quero dizer para vocês, eu já falei isso talvez, quando a gente fala de cura, e na verdade não existe cura nesse tempo que a gente vive, nessa primeiro estágio da nossa vida com Deus. Porque quando você fala de cura, ela tem um apelo de um banimento da doença. A proposta de cura é um banimento da doença. Só que daqui a pouco o Sidney vai ficar doente de novo. É um remendo, né? É o remendo. Na verdade, o que nós chamamos de cura, que na verdade a gente usa a palavra cura, mas é o anseio que todos nós temos, na verdade é o retardamento da morte. Então, quando a gente fala, vamos orar para Deus curar a Sofia, é o termo correto? É o termo correto, porque é o anseio da nossa alma, mas a efetividade da ação nada mais é do que o retardamento da morte, porque vai chegar um dia que Deus vai remendar o Newton, remendar, aí vai chegar um dia, já remendei demais. agora foi, não tem mais jeito. Né? Quando Jesus Cristo voltar, nós realmente vamos receber a cura, porque teremos corpos glorificados. Então, a cura de verdade, ela só se realiza naquele dia. Enquanto isso, Deus vai retardando a morte para cada um de nós. O que nós chamamos de cura. A palavra salvação e redenção também são palavras de eventos escatológicos. Você vai dizer que Jesus disse, quando vires todas essas coisas acontecendo, se alegrai porque a redenção se aproxima. Então, Jesus, ele atrela a redenção com a sua segunda vinda. Ou, em outras palavras, a segunda vinda de Cristo é o evento único e fatal. Único e fatal. É o que tudo vai convergir na segunda vinda de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, ele fala salvo nesse dia. Salvo do quê? Da condenação, da ira, do lago de fogo. Ele se refere ao grande juízo do trono. Então, as palavras de promessa de redenção, de salvação, elas são sempre remetidas à volta de Cristo. Você vai falar assim, não, mas eu sou salvo, eu morro, vou para o céu. Tudo bem, isso não é salvação ainda. Isso é só um primeiro estágio da fé cristã, ainda vivendo no mundo caído. Lembra que nós vivemos num mundo provisório. Esse mundo é provisório. Ele precisa passar por uma salvação também. E a salvação desse mundo está atrelado à salvação da gente. Porque quando nós caímos em Adão, toda a criação caiu em Adão. Então, se a queda veio por um homem,
É só um homem que pode restaurar todas as coisas. Então, quando a Bíblia fala que seremos salvos, ele está falando de um evento escatológico. Você fala bem assim, não, mas eu sou um cristão salvo. Ok, é isso aí mesmo. Mas a gente só vai ser absolutizado quando ele voltar. Ainda a gente peca, ainda ficamos doentes, ainda temos um diabo que tenta a gente, ainda a gente cai em tentação. Então tem muitas circunstâncias no nosso mundo hoje que ainda impede a gente usufruir tudo isso. Então a gente não está usufruindo tudo aquilo que Deus prometeu. Porque o pecado está aqui ainda. Então, o que a Bíblia fala que acontece com a gente hoje? São os poderes do mundo vindouro que afetam o nosso presente. Nós falamos disso, acho que ano passado, né? Não é o meu presente que altera o meu futuro? O seu nome é? Eli. Nome de homem poderoso, hein? Eli. Não é o presente que me muda o meu futuro, mas na fé cristã é o futuro que afeta o meu presente. E lembra que no reino de Deus tudo é o contrário do que a gente existe. No reino de Deus, você só ganha quando perde. Você só tem vida quando morre. E no reino de Deus, agora a aula. O nível dessa aula vai lá nos tops agora. Ó, top trends. Agora, a nossa aula estava no nível 7,5. Não. Agora, o nosso nível era 7,5. Ó o Ibope. Ó o Ibope. Um povo ligando a televisão agora. Ó. É igual o Pablo Marçal. É por aí. Os irmãos entenderam isso aqui, por favor? Então, preste atenção nisso, é muito importante. É por isso que às vezes a gente não entende Paulo e nem Pedro entendia Paulo. Paulo sempre falava as coisas espirituais no futuro. É que nós ficamos presos no presente. Ele sempre tinha esperança. Os grandes homens de Deus sempre falavam. Exato. Por exemplo, o Hebreus, quem foi que escreveu o livro de Hebreus? Apolo, é isso aí mesmo. Porque ele disse que foi Apolo, né? O autor de Hebreus vai elogiar Moisés, dizendo que ele abriu mão. Moisés abriu mão. Não, agora... Eu nunca critiquei ele, Nilton, com você. Eu nunca critiquei o Luizão, nunca. Nunca falei que ele nunca vem. Nunca falei que ele é enrolado. Nunca falei. Viu, ô Luizão? Quinta-feira às 19 horas, tá? Isso é importante, isso é importante. Esse menino vai longe. Agora, se com o Calixto bateu 9,5, agora fechou 10, sem discussão. Depois dele ninguém entra mais. Não, aí não. O cara nem chegou e começou com heresia. Esse aí é o John Piper da Asa Leste, rapaz. Ninguém viu, Giovanni? Muito bem. O autor de Hebreus vai dizer que o Moisés deixou todas as coisas, todos os prêmios, todos os presentes e todas as glórias que ele tinha, porque ele contemplava? Não. O futuro, deixa eu colocar essa frase aqui, preferível. Ele abriu mão de tudo que ele era, do príncipe de Egito, porque ele contemplava o futuro. Ou, em outras palavras, só por revelação de Deus, Moisés sabia o que ia acontecer no futuro. Visionário. E o apóstolo Paulo, a mesma coisa. Você vai observar que a linguagem do apóstolo em relação à salvação é só no tempo do futuro. O Romanos 8,18 também fala isso, né?
que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com o futuro. Então, a visão de Paulo sempre era o futuro. Qual é o problema que muitos cristãos temos hoje? A gente não olha para o futuro, a gente só olha para o presente, para o passado e para o lado. Sabe por quê? Porque Paulo foi o terceiro céu e a gente não foi. Foi só o Calixto chegar. Olha a influência do Calixto. Então aqui é um bom tema de mensagem para as nossas igrejas. Quantas vezes você olha o futuro? Aí você fala, que futuro? O futuro preferível. Qual é o futuro preferível de cada ser humano? Qual é o futuro preferível da criação, do universo, do cosmos? Qual é o futuro preferível? É a volta de Jesus Cristo. É crer na volta de Jesus Cristo. E João vai longe. O apóstolo vai dizer que amam a sua vinda. Então, o problema que às vezes eu vejo nosso é como foi falado pelo Sidney e pelo Newton. A gente só olha o aqui e o agora. A gente não contempla o futuro. Não, ele ele vem só para fraga, só para os fraga. Botando foto no grupo da galera. Que está aqui, daqui a pouco ele vai embora. Ele só arranja álibi, né? Ok, meus irmãos. Então, a salvação vai acontecer mesmo aqui. Nesse estágio nosso é isso aí. É confusão, é pecado, é diabo, é luta, é... esse mundo é uma canseira. Mas, na verdade, graças a Deus, porque esse mundo é uma canseira, porque nós nem deveríamos existir. Porque quando o homem pecou, Deus deveria destruir tudo. A existência não deveria estar presente na história. Por enquanto nós estamos dentro do plano de salvação. Nós estamos no plano de salvação. Exatamente, você disse bem. Eu estava vendo um vídeo ontem no YouTube, ontem à noite, sobre plano de voo. É muito interessante. Não, pelo contrário, eu estou com vontade. Aí estava escrito assim, o título chamativo do vídeo era... como que os pilotos sabem como sair de um aeroporto e chegar no outro? Aí o rapaz estava explicando, vai ter o plano de voo. No plano de voo, tá lá no plano de voo que alguém faz, é alguém que faz, não é nem da ANAC, faz o plano de voo para cada piloto. Aí ele está lá, a pista que ele vai pegar para decolar, qual a aerovia que ele vai usar e qual ponto de altitude na aerovia ele vai pegar. Então, e aí ele fica no piloto automático, modo viagem cruzeiro. Aí vai, os 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, seja lá o que for. Quando estiver se aproximando, ele pega a carta de voo e olha como é que é o procedimento. Aí, com a carta de voo, ele vai aterrissar. É muito interessante o vídeo. É isso mesmo. Nós estamos no plano de voo. O plano da salvação. Qual é o ponto de partida? É a conversão a Jesus Cristo. E a conversão a Jesus Cristo, ela vai se culminar não com a morte do Eli. Porque o Eli morrendo ainda é o sinal da presença da morte. Mas vai culminar quando Eli ressuscitar. A salvação começa agora, no seu estágio inicial, mas ela só se conclui na ressurreição. O próprio nosso ímpio também tem um plano. Sim, e o plano dele não é bom. É interessante também, né, entender que existe uma diferença entre eternidade e salvação. Né? Só um instantinho. Deixa ele concluir. É muito difícil ele raciocinar. Então vamos aproveitar esse momento de milagre na sala. Pode falar. O plano começa através da cruz, né? Isso. O plano acho que já começou antes, né? Antes da fundação do mundo já tinha um projeto. E ele começa antes da fundação do mundo,
ele é anunciado em Gênesis 3,15 e é executado no Calvário. Então a salvação do ser humano não começou no Calvário, nem começou no Gênesis, mas começou antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro de Deus morreu lá. Ou seja, o pacto foi feito lá. Isso, exatamente. Na história, ele vai ser executado na cruz do Calvário. E para a conclusão de tudo, porque ainda estamos vivendo num mundo de pecado, ele vai ser absolutizado entre bons e maus quando Jesus voltar. Então, a volta de Jesus é o fechamento da história e o começo de uma nova história. Então, a salvação, ela já começa antes da fundação do mundo, tem o plano de voo na história e se conclui na volta de Cristo. Sim, Giovanni, o que você ia falar? Não, é importante a gente distinguir eternidade e salvação. São dois termos diferentes, né? A eternidade nós temos que começa no ato da concepção, né? No ventre das nossas mães ali e tal. E aí a eternidade ela pode ter duas vertentes, para o céu ou para o inferno. A salvação é posterior a esse início da eternidade no ser humano, que acontece através da conversão e do Novo Testamento. Então, Novo nascimento. Então, mas eternidade, eu estou entendendo sua linha de raciocínio, porque... A eternidade é só relacionada a Deus. Não, veja, A condenação eterna faz parte. pessoal, a gente tem que definir o que é eternidade para a gente entender essa questão. Eternidade, e olha que interessante, não é um tempo que não tem fim. Eternidade é um lugar atemporal, não tem fim. Não tem começo, não é que não tem começo, não tem fim. Não existe cronos na eternidade. Por isso que se chama eternidade. E a coisa é tão longe do nosso alcance, porque nós estamos escravizados do crono, que nem Moisés pôde explicar direito, porque ele vai dizer de eternidade a eternidade, tu és Deus. Que linguagem é essa, meu? Não tem isso de eternidade na eternidade. Nem ele conseguiu. Nem Salomão conseguiu definir certas coisas, nem Paulo conseguiu. Os homens mais brilhantes, as mentes mais brilhantes não conseguiram definir, porque quando a gente está nesse nível de Deus, esquece. A gente só tem... Como é que a mulher lá da Síria Fenícia foi curada da menstruação, que não cura? Migalhas. Nós só temos migalhas de Deus que é suficiente para nós, porque se ele der uma coisa mais sólida, a gente não aguenta. Eternidade é um lugar onde não tem tempo. E quando a gente fala eternidade, que é um lugar atemporal, é até difícil a gente explicar isso. Mas acompanhando o seu raciocínio, no céu, olha que coisa mais doida que eu vou falar aqui. Hoje, no céu, não tem tempo. Olha a dificuldade que a gente tem para explicar isso. Porque a gente está preso no tempo, né? O tempo é nosso Senhor. O que nós éramos Senhor do tempo antes do pecado, agora o tempo nos escraviza. Eternidade é um lugar onde não existe tempo. E aí você pega as duas linhas de raciocínio, é isso aí mesmo. O ímpio também vai ser condenado eterno. Porque onde vai ser o lago de fogo, não tem tempo. Não tem aquela ideia de aniquilação. Não existe. Aliás, existe só na cabeça da teologia adventista. A teologia adventista vai dizer o aniquilamento e vai dizer até, eu falei para vocês, sobre o oblivion, que é uma filosofia oriental herética, né? Oblivion. Então, quando a gente fala de salvação, nós estamos falando de eternidade também, mas nós estamos falando de uma eternidade que o Senhor estará estabelecendo na história, na nova história da gente. Vamos continuar, pessoal? Está indo bem para vocês aí? Vocês querem ligar o ar um pouquinho? Não. Beleza. Isso aqui nós já falamos? Ok, então Jesus, isso aqui falamos também na última aula, vamos aqui. Começando com o versículo 9, Paulo desenvolveu o conteúdo do que cremos. A palavra que indica o conteúdo da mensagem salvadora de Cristo. Não importa apenas em quem cremos, mas no que cremos. Aqui está uma coisa muito importante. Nós precisamos saber o que nós cremos, porque muita gente crê errado. É o que você acabou de dizer.
Tem muita gente que acredita no aniquilamento dos ímpios. Mas está errado. Sono da alma e tal. Então, vamos lá. Vai ter problema em casa hoje. Minha vez. Hoje a Cita vai comer do lado da fivela ainda. Quem? Essa foi. Não entrega o pai, rapaz. Viu? Só dizer aqui, ó. O sono da alma não existe. O que os antigos, na antiguidade, tanto filósofos, quanto oradores, quanto romancistas, quanto os historiadores e até os teólogos primeiros, como o apóstolo Paulo e Pedro, todos eles falavam que há um sono sim, não da alma, do corpo. O corpo de fato dorme, o corpo. Exatamente, o corpo dorme, a alma vive em alguma existência. O aniquilamento dos ímpios, o sono, o nome da teologia, sono da alma. Isso não está desautorizando o próprio Cristo, que quando ele vai falar do rico e do Lázaro, ele diz que os dois tinham consciência em algum lugar. Claríssimo, não tem o que você tirar. Então a alma não dorme mesmo, o que dorme é o corpo. Esse é um princípio antiguíssimo, de 4, 5 mil anos antes de Cristo até. Porque todo mundo entendia que o corpo dormia. O corpo mesmo, por causa né? É lógico, você olha assim, está dormindo. O corpo, não a alma. A alma está existindo em algum canto. A ênfase está no conteúdo aqui. A ideia de confessar. Alude nesse contexto a Deuteronômio 30:14. Confissão é a identificação pública com Cristo como Messias. A palavra grega significa dizer a mesma coisa. E confissão significa dizer a mesma coisa. Concordamos que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Então, quando a gente confessa, estou dizendo a mesma coisa. E esse é o sentido no grego. Continuando. Há um custo envolvido em confessar que Jesus é o Messias. E por causa desse custo, muitos deixam de confessá-lo. Mas aqueles que o confessam diante dos homens têm a própria promessa de Cristo, de que ele os confessará diante dos anjos e diante de seu Pai Celestial. Por isso, Jesus não gostava que multidões o seguissem. Ele queria que todos medissem o custo disso. Vamos ler Lucas 14:28. Eu gosto muito desse texto, porque ele me põe a refletir algumas coisas da minha vida e na nossa vida cristã. Quem gostaria de ler Lucas 14:28? Leia lá para nós, Calixto. Tem que pegar aqui, ó. Tem que pegar aqui, ó. É da boca. Vamos lá, olha, presta atenção nesse texto. Lucas 14:28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Veja bem, quando Jesus via multidões seguindo, olhando do ponto de vista humano, Jesus foi o pior evangelista da história. Do ponto de vista humano, vou repetir, Sérgio, Jesus foi o pior evangelista da história, porque o evangelista, quando vê multidões, ele fica feliz, né? Jesus ficava preocupado. O Luizão, olha, um está entregando o outro aqui, ó. Olha, se entrega. Não, quando a igreja está cheia, você dá ração maior. Multidões o seguiu. Quando multidões, você pode observar, quando o texto diz lá, multidões o seguiu, o que Jesus fazia? Ele pegava uma peneira, ele não se encantava com multidões. Aliás, Jesus nunca trabalhou com multidões. Ele sempre trabalhou com um grupo pequeno. Você quer fazer diferença na igreja? Trabalha com 3, 4. Percebe?
Célula. Trabalha com 3, 4. Tem os métodos de evangelismo do qual eu fiz parte, evangelismo explosivo, a gente não anunciava na igreja, todo mundo aqui vai treinar em ser evangelista. Não, a gente trabalhava com 3. Jesus fazia isso. Dos 12, daí ele tinha 70, mas 12 que ele treinava mais perto. Só 20% da igreja trabalha. Exato. Então, veja, dos 20%, você tem que tirar, lembra lá do Gideão, né? 32 mil, 20 mil, por fim, 300. Então, veja, Jesus olhava aquele monte de gente e falava assim, eu vou fazer o que eu fiz com o Gideão, eu vou fazer comigo. o que eu vou passar a peneira. Eu vou te seguir. Pensa bem. Que evangelista faz isso? Se o camarada chega assim, você está numa pregação evangelística, o cara fala assim, pastor, eu quero aceitar Jesus. Meu irmão, glória a Deus. Pensa bem. É isso que você quer? Eu não tenho lugar para dormir. Não, mas não tem. Não, pensa. Então veja, Jesus, ele era tão maravilhoso que ele não se encantava com multidões, mas ele falava para todo mundo, meça o custo. Me seguir não é festa. Me seguir não é oba-oba. Me seguir não é moda. Não é me seguir tem um custo. E quem quer me seguir tem que negar a si mesmo. É isso que você quer? Aí no versículo que o Calixto leu, Jesus está dizendo, e o contexto, não vou entrar agora, mas o contexto que ele está dizendo, qual de vós é um homem que vai construir uma torre e não senta primeiro para calcular se tem o dinheiro suficiente para concluir a torre, para que depois ele não consegue concluir a torre e as pessoas vão ficar zombando dele, começou a construir e não pôde completar. Aí ele emenda uma outra ilustração. Qual é o rei que vai combater contra o rei? Mas ele, antes de ir contra o rei, que tem 22 mil soldados, se com 10 mil ele vai vencer. Então, se ele vê que ele está com um número menor, ele chega lá para o rei, estabelece paz. Ou seja, o que Jesus está falando para os seus ouvintes? Meça o custo. Você quer me seguir? Quero. Tem um custo. Você quer pagar? Aí outra conversa. Por isso que multidões não impressionava, Senhor. Mas impressiona a gente. Igreja cheia, né, Luiz? Lotada. A gente fica contente, com certeza. Mas olha para aquela multidão que está na sua igreja e pensa, quem aqui está pagando o preço? Vamos mudar um termo, né? Quem aqui está pagando o preço? Pensa bem. Então, há um custo envolvido em confessar que Jesus é o Messias. Há um custo. Atenção, pessoal. Atenção, nós vamos agora falar, momento solene. Atenção, vamos cantar o hino Castelo Forte antes de ler esse... Vamos. Olha o que ele falou, maravilhosamente falou. A vida do cristianismo consiste em pronomes possessivos. Uma coisa é dizer, Cristo é um Salvador. Outra coisa bem diferente é dizer, Ele é meu Salvador e meu Senhor. O diabo pode dizer o primeiro, somente o verdadeiro cristão pode dizer o segundo. Né? Então, o diabo pode dizer que Cristo é o Senhor, mas ele nunca pode dizer que Cristo é meu Senhor. Aqui está a questão que o apóstolo está dizendo, que todo aquele que confessar, eu vou voltar dele daqui a pouquinho. Aí no verso 6 a 7, ele vai dizer, alguém pode ler para nós o versículo 6 a 7, outra vez? Romanos 10, 6 e 7. Pode ler lá, Giovanni, por favor. Atenção, vamos cantar o hino Castelo Forte. Romanos 10, 6 a 7. Isso. Esse é um versículo que eu sei que vocês conhecem, mas eu quero dar um panorama para ele para vocês. Mas a justiça decorrente da fé assim diz:
Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Vocês conhecem esse texto? Todo mundo conhece esse texto, não conhece? O que ele significa? No começo do texto, ele vai dizer assim, olha que coisa interessante ali. No começo do texto, ele vai dizer o seguinte, mas a justificação decorrente da fé assim diz. Vamos lá. Ou em outras palavras, ele diz que a fé diz. Aí o Giovanni leu, não digas em teu, ou em outras palavras, não digas no teu coração o quê? Quem de nós vai subir ao céu para trazer a Cristo? Ou quem de nós vai descer ao abismo para ressuscitar Cristo? Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que a fé contradiz o eu. Porque quem é que pode fazer Jesus voltar? Jesus vir? Ninguém. Então, se alguém tentar, e aqui existe uma denúncia de Paulo, se alguém tentar, por si só, pela própria religião e pela religião do eu, se alguém quiser mover a mão de Deus, para Deus fazer alguma coisa de salvação aqui, está errado, a fé diz outra coisa. Se alguém, por si só, vai querer trazer Cristo dentre os mortos, está errado, a fé diz outra coisa. A fé vai para um caminho e o eu vai para outro caminho. Então, Paulo ele está dizendo que nesse processo de salvação, a fé é indispensável. Note que aqui, Romanos, Paulo nos dá o entendimento espiritual da demonstração de Moisés em Deuteronômio 30. Não temos que ir ao céu para encontrar Cristo, ou ao mundo dos mortos, porque Cristo está perto de nós. O Evangelho de Cristo, a palavra da fé, está disponível e acessível. Assim, Paulo viu o mandamento, ou a palavra, como indicando Cristo, a palavra de Deus. E assim, ele substituiu Cristo por mandamento. Para você entender bem, vamos ler Deuteronômio 30, 11 a 14. Paulo era absolutamente maravilhoso. A mente desse homem era prodigiosa. O camarada sabia como amarrar o Antigo Testamento na fé, o Antigo Testamento em Cristo, figuras do Antigo Testamento com a fé. Que homem fabuloso foi o apóstolo. Deuteronômio 30, 11 a 14. Outra pessoa lê para nós. Sim, Marcos, lê. Aqui, ó. Quem pode? Olha lá. Araruna na cabeça. Leia, Marcos. Olha que coisa interessante. Porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado, nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance. Ele não está nas regiões celestiais, para que possas questionar. Quem subirá por nós até o céu, para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o possamos compreender e colocá-lo em prática? Também não está além do mar, de modo que fiques alegando. Quem atravessaria o mar por nós, para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o possamos compreender e colocar em prática? Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Está na tua boca e no teu coração, por isso poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia a dia. Olha que coisa mais... O Moisés também era um outro cabeção. Olha o que Moisés fala. Não fique tentando construir uma coisa que não precisa ser construída, porque já está feita. Quem é que vai subir ao céu para ouvir um mandamento? Quem é que vai atravessar os mares para trazer um mandamento? Ele já está pronto. Está aí. E o apóstolo pega essa fala de Moisés, olha como que Paulo conhecia o Antigo Testamento.
Ele pega essa fala de Moisés e substitui por Cristo. O que o apóstolo está querendo convencer os judeus e os romanos, a igreja de Roma, os judeus cristãos e os gentios cristãos, principalmente agora nessa parte os judeus. Ele está dizendo o seguinte, o Moisés já falou que não precisava de fazer nenhuma ação humana para poder ouvir de Deus, porque já está fácil. Deus já se aproximou. Quem é que deu os mandamentos? Foi Deus ou Moisés? Quem foi que deu? Deus, ou seja, Deus já se aproximou. Então, não precisa de atravessar mares ou subir o céu, porque a palavra já está feita.